Fala, meus queridos! Eu sou o professor Alexandre e vamos dar início aí à nossa quinta aula, né, sobre a introdução aos estudos da química orgânica. E aí, pessoal, vamos lá, continuando falando de ciência, né, progredindo, aprofundando aí nossos conhecimentos aí básicos, né? Lembrando que isso aqui, galera, é o básico, tá? Nós estamos começando a vivenciar, certo? E aí vamos aí paulatinamente aprofundando, né? Tá legal? Então vejam aí, na última nossa aula, que foi a quarta aula, nós resolvemos essa questão aqui da Unifor, né? Uma questão simples, em que ele dá uma molécula, que essa molécula ela está na fórmula de átomos ocultos, e aí ele pede a quantidade de átomos de hidrogênio e de carbono e hidrogênio, respectivamente, né? Apenas esses dois, e ele não quer saber nada sobre os oxigênios, porque você já está vendo que são dois oxigênios. E aí, galera, esses átomos diferentes de carbono na cadeia, eles nunca irão ocultar, tá? Eles sempre mostrarão, tá certo? Nas nossas fórmulas de átomos ocultos, tá? Então, eles só irão ocultar quando houver a parte relativa a carbono e hidrogênio, tá? Só carbono e hidrogênio é que eles ocultam. Se a cadeia só tem carbono e hidrogênio, então eles ocultam todos. Tranquilo? Muito bem, né? Então vamos lá, vamos adiante. Aí vejam aqui, ó, essa cadeia. Vamos olhar essa cadeia carbônica aí, né? Enfatizando mais uma vez, e sempre nós estaremos batendo na mesma tecla, né, que os átomos de hidrogênio, tá, ó, esses átomos de hidrogênio só fazem uma única ligação, certo? Com outro e qualquer átomo. Não importa se é carbono, não importa com quem eles venham se ligando. Sempre estarão fazendo uma única ligação covalente. Os oxigênios, duas ligações covalentes, ou duas simples e uma dupla, e para por aí. Os carbonos é que existe quatro arranjos, tá? Em suas ligações, beleza? Devido que devido àquela, né, situação da tetravalência. Tranquilo? O que é ser tetravalente? É poder fazer quatro ligações covalentes, né? Sendo quatro simples, ou uma dupla e duas simples, ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples. Tudo bem? Show de bola? Pronto. Então, esses alinhamentos a gente vai sempre estar fazendo para que a gente, né, retome ali a concentração e o foco, né? Então, mas veja aqui, o que eu quero aqui, a situação é a seguinte. Quando você observar uma cadeia carbônica em que preste bem atenção, entre átomos de carbono, certo? Tem um átomo diferente de carbono, tá aqui, ó, oxigênio entre átomos de carbono, certo? Então, nesses casos, eles serão chamados de heteroátomos, tá? Então veja aí, ó. O que são heteroátomos? São átomos diferentes de carbono que estão entre carbonos em uma cadeia carbônica. Tá legal? Então, aí eu tenho um heteroátomo. Nesse momento, o oxigênio ele é um heteroátomo, mas nem sempre ele será heteroátomo. Só será considerado heteroátomo quando vier entre átomos de carbono e for diferente de carbono. Quem pode ser? Nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Nós chamamos de NOSP, N-O-S-P, NOSP. Nitrogênio, oxigênio, né? Enxofre e fósforo. Tá? Poderão ser heteroátomos nessas condições. Tranquilo? Agora, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui dar uma olhada, tá? Na seguinte situação.
os átomos de carbono, né, pela teoria do Kekulé, ele tem uma versatilidade muito grande, que é formar o quê? Cadeias carbônicas, tá? Então, aqui eu trago aqui 4 cadeias carbônicas. Vamos analisar elas, né? Aí eu perguntei, heteroátomos aí? Não, né? Não tem heteroátomos. Tudo bem, beleza, tudo bem. Só tem átomos de carbono, né? Não tem heteroátomo. Mas veja o seguinte, ó. Esse átomo de carbono da esquerda não se liga a esse átomo de carbono da direita. Esse átomo de carbono da direita não se liga a esse da esquerda e nem se liga a esse que está embaixo. Da mesma forma, esta cadeia. Independente de ter só ligações simples entre carbonos ou não, veja que aqui tem uma dupla. Mas esse não se liga a esse não se liga a esse, e este carbono não se liga a esse. Então, quando você visualizar cadeias carbônicas com essa situação, então eu digo que são cadeias carbônicas abertas. Tranquilo? Ah, professor, o que são cadeias carbônicas abertas? São aquelas em que os carbonos da extremidade não ligam-se entre si. Tranquilo? E o contrário, aqui, ó, os carbonos ligam-se entre si, certo? Então eu digo que essa cadeia é uma cadeia fechada. Já havia dado uma pincelada sobre isso, mas agora estamos de fato aprofundando esse componente. Tranquilo? Então minhas cadeias podem ser abertas, fechadas ou mistas. E aí veremos. Mista é quando eu tenho uma parte fechada, e vamos supor que aqui tivesse essa cadeia aqui, ligasse aqui nesse carbono. Aí seria uma parte fechada e uma parte aberta. Então aí eu tenho uma cadeia mista. Ou essa parte aqui também, certo? Aí seria mista. Então mista é a composição das duas, uma única molécula com uma parte fechada e a outra parte aberta. Aí eu teria uma cadeia mista. Mas isso aí nós veremos em seguida. Beleza? Por enquanto, eu tenho esses tipos de cadeias. Tranquilo? Bom, então vamos adiante. Uma cadeia carbônica é constituída por quem? Ela é constituída por todos os seus heteroátomos e todos os seus átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então tá aqui, ó. Todos os seus átomos de carbono e todos os seus heteroátomos e também os átomos de hidrogênio, tá? Ok? Então tá aqui, ó, a cadeia carbônica, o esqueleto, né, principal dela é esse aqui. Tá legal? Mas eu tenho que lembrar que a cadeia carbônica é tudo, é um equilíbrio, né? É a molécula toda. Tá legal? Aqui eu poderia colocar uma observação que é o esqueleto da cadeia carbônica. É todos os átomos de carbono e seu heteroátomo. Tá? Tranquilo? Olha aqui, ó. Certo? A de baixo aqui, ó. Quem é o esqueleto? É esses 4 carbonos. Aí você me pergunta, mas professor, e por que o oxigênio aqui e o oxigênio aqui e o nitrogênio aqui não faz parte do esqueleto, né, da molécula? Por quê? Né? Ó, oxigênio aqui não está entre carbonos. Oxigênio aqui não está entre carbonos. E nitrogênio aqui também não está entre carbonos. Então, nesse momento, nem os oxigênio nem o nitrogênio é considerado heteroátomo. Só esse oxigênio nessa molécula que é considerado heteroátomo, e aí ele faz parte do esqueleto carbônico. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Agora vamos adiante. Classificação das cadeias carbônicas, né? Tá? Então aqui assim, aqui a gente vai ter que prestar bastante atenção, tá? E estar sempre fazendo um exercício de revisão, tá? Então ele diz assim:
A classificação das cadeias carbônicas, ela acontecerá de diversas formas. E aí vamos ver os critérios, né? Vamos ver aqui, ó, essa cadeia. Tirando os hidrogênios, eu tenho um esqueleto carbônico aqui, ó. Tá? Agora, para poder fazer a classificação da cadeia, eu tenho que começar a classificar os átomos de carbono nessa cadeia. Tá legal? Então veja aí, ó. Todos esses carbonos aí que nós pintamos, vamos voltar aqui, ó. Nós pintamos de preto, tá? Tá aqui, ó. Eles são chamados de carbonos primários. Tá legal? Então, o que são carbonos primários? Certo? São aqueles carbonos que se ligam apenas a um outro. Então, vamos lá. Aqui eu li o quê? Classificação da cadeia carbônica, né? Mas antes de classificar a cadeia carbônica, eu tenho que aprender o quê? A classificar o átomo de carbono dentro dessa cadeia carbônica, tá? Então, eu tenho que também classificar meus átomos de carbono. E a primeira classificação do carbono é essa. O que são carbonos primários? São carbonos que ligam-se apenas a um outro ou a nenhum outro átomo de carbono. Tá? Então, vamos observar aqui. Ó. Esse carbono só se liga apenas a esse. Então, é primário. Esse carbono só se liga apenas a esse. É primário. Primário, primário, primário. Tranquilo? Então, todo carbono primário é aquele que liga-se apenas a um outro ou a nenhum outro. Daí eu vou mostrar daqui a pouco esse ou a nenhum outro. Tá? Mas uma coisa que eu quero aprofundar aqui, observa. Em uma cadeia carbônica que só tem ligações simples entre os átomos de carbono, nós vamos ampliar aqui a linha de raciocínio, né? Todas as cadeias carbônicas, seja ela aberta, não, aberta não, todas as cadeias carbônicas abertas, todas as abertas, certo? Os carbonos primários, eles serão todos CH3. Olha aqui, ó. Todos carbonos CH3. O que é carbono CH3? É um carbono que, como por ser primário, das 4 ligações covalentes, ele só fez uma ligação com o outro carbono. Esse é o critério de ser primário, né? Para ser primário, ele tem que se ligar apenas a um outro. Se ele só se liga apenas a um outro, é porque das 4 ligações covalentes, ele apenas faz uma ligação com esse outro átomo de carbono. E as outras 3, obrigatoriamente, é com quem? Nesse caso, se a cadeia só tem carbono e hidrogênio, aí as outras 3 ligações é com hidrogênio. Então, obrigatoriamente, nesses carbonos primários, terão 3 hidrogênios ligando-se a ele. Ó. CH3, 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 CH3 e CH3. Então, em uma cadeia carbônica aberta, em que só tem carbono e hidrogênio, todo carbono primário é carbono de extremidade e é carbono CH3. Tá legal? E se não for carbono primário? Aí vamos ver aqui, ó. Ele será carbono secundário. E o que é carbono secundário? Aqui, ó, vamos ver esse átomo de carbono vermelho. Esse carbono é um carbono que liga-se apenas a um e a 2 átomos, tá? De carbono. Então, o átomo de carbono que se liga apenas a 2 outros átomos de carbono, ele é secundário. E se ele está numa cadeia que só tem carbono e hidrogênio, se ele, das 4 ligações covalentes ele já fez 2 entre carbonos, quer dizer que as outras 2 é com quem? É com hidrogênio. Então, todos esses carbonos secundários em uma cadeia carbônica que só tem carbono e hidrogênio, ele será carbono CH2. Ó. Tranquilo? Agora eu quero voltar aqui e mostrar o lance daqui do carbono primário, em que se liga nenhum outro. Essa situação aqui, ó. Ó. Veja esse carbono aqui. Esse carbono, ele se liga a algum outro átomo de carbono? Não. Ele liga-se a quem? Ele liga-se a um heteroátomo, que no caso aqui é o oxigênio. Mas ele é considerado carbono primário. Ó.
E por ser primário, ele também vai ser um CH3, carbono que se liga a 3 hidrogênios. Tá legal? Então, quando eu falo que carbono primário é aquele que se liga apenas a um outro ou a nenhum outro, é sobre essas circunstâncias. E todo ele será CH3, desde que a cadeia só tenha ligações simples entre carbonos ou o seu heteroátomo. Tranquilo? Beleza. Agora, voltando, vamos aqui para a terceira situação, que é o caso do carbono terciário. Então, o que, que nós estamos fazendo aí? Analisando carbono por carbono. Então, veja, esse carbono verde, ele se liga a esse secundário e a esses outros dois terciários. Ou primário. Então, eu digo que ele é o quê? Que ele é terciário. Carbono terciário é aquele que se liga a 3 outros átomos de carbono, independente de como eles sejam. Tá? Porque aqui eu estou analisando só ele aqui. Ó. Então, ele aqui, ele se liga a 1, 2 e 3. Então, o carbono terciário, obrigatoriamente, ele tem que fazer das 4 ligações, ele tem que fazer 3 entre carbono. A quarta é com quem? É com hidrogênio. Se a cadeia só tem carbono e hidrogênio, nesse caso, para ele, vai ser a quarta com hidrogênio. Então, ele vai ser um carbono CH. E o último é o carbono quaternário. É aquele que se liga a 4 outros átomos de carbono. Ora, se ele faz no máximo 4 ligações e essas 4 com outros 4 átomos de carbono, então quer dizer que no carbono quaternário está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele não entra hidrogênio. Por quê? Porque as 4 ligações dele já foi feita com outros átomos de carbono. Então, antes de classificar uma cadeia carbônica, eu tenho que saber classificar esses carbonos dentro das cadeias. Tá legal? Eles podem ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Tranquilo? E aí, galerinha, vamos fechar essa aula aqui. Façam um estudo de revisão, anote suas dúvidas para poder tirar suas dúvidas antes de prosseguirmos para a nossa sexta aula. Tá bom? Beleza? Então, ó, um beijo, um forte abraço, fique na paz do Criador e eu fui!